és bondosos. E o Senhor é quem opera milagres na vida daquele que crê, na vida daquele que não duvida. Ó Deus, nós estamos aqui, nos rasgando, ó Deus, derramando em Tua presença, para dizer da Tua bondade, para dizer que as causas de não sermos consumidos hoje são as Tuas misericórdias e o tanto amor a qual o Senhor nos amou. E agora, Senhor, recebemos uma palavra e queremos que esta palavra venha a produzir em nós, ó Deus, porque não existe impossível para o Senhor. Todas as impossibilidades o Senhor as tornou possibilidade. Mas nós queremos nesta noite, Senhor, te agradecer. Te agradecer porque principalmente tem coisas que nós ainda não ouvimos, outras coisas nós ainda não tocamos, outras nós ainda não as recebemos, mas muitas delas já estão prontas, embaladas, direcionadas para o nosso, ó Deus, endereço, para a nossa vida, para aquilo que esperamos, para onde o Senhor vai nos alcançar. Deus, fala com a tua igreja, fala com todos aqui, sem exceção, Senhor, do menor ao maior, do mais tenro ao mais idoso, mas fala, Senhor, não deixa, Senhor, que nenhum de nós saiamos daqui sem antes, ó Deus, ouvir o que o Senhor vai dizer. Pai, eu creio que Tu estás conosco e por isso eu te agradeço. E toda a igreja diz amém? E aplauda o Senhor Jesus. Você já louvou, você já ofertou, você já sentiu a presença de Deus, e a presença de Deus continua aqui. E eu tenho uma palavra para te entregar. Nós estamos aqui para agradecer, e muitas vezes nós pensamos que agradecemos por aquilo que recebemos, pensamos que agradecemos por aquilo que já está em nossa conta, já está em nosso bolso, mas não é por isso que você deve agradecer. Sabe por quê? Porque quando você ganha um aumento de salário, você esquece e não agradece. A quem gosta de açaí, quando chega aquele pote lá com todos os complementos, não agradece. O churrasco no final de semana, não agradece. A piscina, não agradece. A viagem, não agradece. Então sorria, diz assim, não, quando a coisa é boa, a gente não agradece não. Seja sincero. É por isso que você tem que agradecer. Sabe por quê? Porque se você tivesse recebido o que você esperou, você ia vir no culto de domingo. Meu Deus. Porque você estaria ocupado. Lembra disso? Mas a gente tem que ser real, porque o nosso Deus é real. E se tem uma coisa que Deus é tão tremendo, que você é o carvão que torna a brasa. Mas você já percebeu que mesmo em alta temperatura ainda fica alguma coisa na brasa? Alguém sabe dizer o que fica na brasa em alta temperatura? Você está lá fazendo aquele churrascão e de repente você tem que dar aquela banada para tirar a cinza. Mesmo cheio de Deus, mesmo cheio de fogo, mesmo cheio de unção, você continua assim. Ah, sorrisão do pastor. Ah, domingo eu vou lá, o pastor entende. É assim. Mas o seu Deus é real. Ele te ama, Ele te entende. Mas você pode então agora aplaudir a Ele. Aplaudir a Ele. Glória a Deus. O texto que lemos, Paulo, ele escreve a Timóteo, um jovem, futuro pregador, futuro dirigente de igreja, futuro pastor presidente. E Paulo dá umas orientações para ele. Ele diz: Timóteo, esta palavra ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior.
e eu sou pior. E eu quero parafrasear esta mensagem, eu quero te entregar a mensagem, já foi lido aqui, e é bom que, como Deus fala, livro de Lucas, no capítulo 17, se quiser abrir, pode abrir, senão você já fez a leitura inicial. Mas eu quero me ater aqui a falar em agradecer, baseado em você e naquilo que você gosta muito de fazer, que eu também gosto, de olhar o outro, o defeito do outro e falar do outro. E aí nós vamos falar de 10 leprosos. Porque é assim que a gente faz no decorrer da vida. A gente tem, não sei se existe essa palavra, as prioridades da gente, mas a gente gosta de falar das decepções, das agruras, dos defeitos e das coisas que os outros não conseguiram conquistar. Então Jesus está passando e automaticamente 10 leprosos, 10 excluídos. Não era tão pior do que Paulo, mas eram os excluídos, porque os leprosos, eles não podiam ficar no arraial, eles não podiam ficar no meio dos limpos, eles não podiam ficar no meio dos puros, eles não poderiam ficar no meio dos santos. Então eles eram excluídos. Obrigado, Jesus. E sabe o que me vem aqui, o Senhor falando no meu coração? O importante, o interessante de tudo é que nenhum dos bons que estava caminhando com Jesus recebeu nada. Você pegou a visão? Nenhum dos melhores, nenhum obreiro, nenhum evangelista, nenhum pregador, nenhum discípulo, ninguém dos bons da cidade recebeu nada. Será que Jesus só tinha para fazer para 10? Era só para 10 que Jesus tinha para fazer? É bom a gente refletir, não é mesmo? Porque o poder de Deus não é dado por medida, e Jesus estava andando. Será possível que só tinha 10 para curar? Será possível que durante todas as 7 quartas-feiras foram só vocês os fiéis que tiveram aqui? Será possível que o som que está chegando lá do outro lado não fez nada a ninguém? Aí você vai entender o final dessa mensagem, porque eu li o que Paulo escreve a Timóteo. E agora os 10 excluídos, de longe, grita: ei, Jesus! De lá, Jesus diz assim: vai lá e mostra os sacerdotes. E eles ouvem, e eles recebem o comando, e eles vão. Mas você já viu que toda vez que você lê dos 10 leprosos, só fala mal dos 9? Você já viu que todas as vezes que você lê dos 10, você só fala mal dos 9? Por que não voltou todo mundo? Por que isso? Por que aquilo? Mas você nunca para entender que no meio dos 9 está eu e está você. Porque sempre fazemos iguais a eles. Um era leproso, mas vamos pensar que ele tinha um casamento para fazer. De 15 anos, era pai de alguém que ia casar, ou era pai de alguém que ia fazer uma festa de 15 anos. Então ele recebe a cura e diz: deixa ele fazer o que eu tenho que fazer. Imagina que um outro dos 9 era um empresário e estava excluído porque estava leproso e tinha muito o que fazer. E ele olha leproso e agora curado, e ele vai caçar o que fazer. Mas você entende que aqui a Bíblia diz que Jesus, vamos lá, Jesus estava passando na divisa de Samaria com a Galileia. Jesus estava passando numa zona, num lugar, num ponto de confronto entre dois pensamentos, entre dois ideais, entre duas demandas, samaritano com judeu, num lugar de tradição. Você está entendendo que sua mãe, ela nasceu católica, você fica lá pregando para ela, você fica pregando e pecando e quer xingar sua mãe porque ela é idólatra, e ela olha para você e diz assim: ah, vou ficar
picaretão, ô picaretão, você faz tudo errado, hein? Você quer falar de mim por causa disso? Larga essa cachaça, meu pai, você vai me dar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você vai falar assim, se a gente der uma olhada e começar a fazer, como é que você é jovem aí? Como é que você vai aquele negócio da garrafa, põe na mesa e vai girando a garrafa? Não é possível que ninguém está me ouvindo. Isso. E aí vira pro seu lado e diz aí, e aí? Conta aí! Conta aí! Nós aguenta, Jesus. Pode falar. Você quer ver uma coisa? Você quer ver onde é que aperta? Você quer ver o que todo mundo olha para você e diz assim, eu sei quando você cai. Você é fiel no dizendo? O Betinho não respondeu nada. Você leva lá naquele pastor sorridente, abençoado, 10% de 5 mil aí, você põe lá? Quero ver. Você é fiel mesmo? É no primeiro ponto que a tradição entra no seu coração por causa do amor ao dinheiro. Jesus, ele entra numa área de muito confronto. Mas sabe quem é que tem que resolver os problemas e os confrontos? Não é Jesus, não, é você. Porque os 10 leprosos resolveram o problema. Disseram, olha, nós somos excluídos. E aí entre eles pergunta assim, você é o quê? Judeu ou samaritano? Rapaz, sou meio a meio. Como assim, você? Chegou um baiano que vem para Minas, e aí tem menino, igual no meu caso. O que menino é? Eu tenho um que nasceu em homenagem, quase baiano. Tem outro que nasceu no centro de Belo Horizonte. A mais nova, ela fala assim, eu sou melhor que você estuda, eu sou mineiro, nasci na capital. Sou Belo Horizontina. Aí agora eu falo assim, rapaz, minha mãe é judia e meu pai é samaritano. E nós agora sabemos que aquele que está vindo lá resolve o nosso problema. Aleluia. Se eu passar para o lado da Samaria, ele não vai fazer. Se eu ficar para o lado da Judéia, ele não vai fazer. E se nós tentarmos aproximar a ele, vai dar problema, porque nós somos excluídos, somos leprosos. Mas sempre no meio de alguém com muito problema sorria, tem um sábio. Entendeu? Sempre no meio de alguém com problema tem um sábio. É verdade. Pergunta para mim, como assim, pastor? Como assim, pastor? Ele falou assim, aqui. Grita aí. Ninguém pode segurar a nossa voz. A voz não tem lepra, não. Aleluia! Você não vai para fora, não? Você não vai para fora, não? Você não vai para fora, não? Na voz não tem pecado, não, meu irmão. Você está entendendo? O boi era leproso, mas o filho de Jesus não era! Glória a Deus, aleluia! Aleluia, grandão. Foi. Jesus vira e diz assim, vou resolver o seu problema. Aleluia. Meu Deus. Vai lá e procura quem pode. Quem é que podia? Quem é que tinha autoridade? Quem é que tinha o cetro? Quem poderia dizer está curado ou continua leproso? Só o sacerdote. Só o sacerdote. O pastor não vai chatear comigo. Estou conhecendo ele hoje, mas eu vou dizer aqui. É fácil você encontrar o seu pastor. Você põe campana na porta da casa dele. Você vai, ele deve, com certeza deve trabalhar fora. Você vai na escola onde a filha dele estuda. Você vai achar ele. Mas agora, o pastor sacerdote das igrejas que você gosta de seguir na internet, você acha ele onde? Você despreza o seu negão abençoado ali. E fica dando like aí, enchendo a sua cabeça com essa treinada de internet. Você encontra ele aonde? Você está leproso. É ele que vai olhar. Está ali quando está aí agora. Jesus diz assim, vai lá no sacerdote. Mas o sacerdote tem 10 milhões de seguidores. O sacerdote agora, este ano, em algum lugar,
Existe alguma coisa impossível para Deus? Entenda isso. O que é para a tua vida, o que é para a tua vida, passa na mão do teu pastor e vem para a tua vida. Mas não é o teu pastor quem te dá, porque ele pode entristecer comigo e com você e pegar, e de repente fica impossível para Deus fazer. Jesus sabia que era impossível 10 leprosos ser atendido pelo sacerdote. Você sabia que Jesus sabia? E agora você pergunta, mas por que ele mandou? Porque ele quer ver você agradecer pela palavra que ele te dá. Você não está entendendo? Você vai dar agora? Glória a Deus. Jesus quer te ver agradecer quando você chega num culto como esse e você vê a cadeira vazia, mas você está entendendo que a voz dele ecoa pela palavra e ele está importando com você. Glória a Deus. Não é você que está importando com ele, ele está importando com você. Ele libera a palavra e os 10 recebem a palavra, mas tinha milhões de pessoas ouvindo a mesma palavra. Mas sabe qual é o problema? Ah não, essa palavra é de cura do leproso, mas tem um câncer no ovário, tem um câncer na mama, tem um câncer na próstata, tem alguém em casa que está miseravelmente endemoniado e você não tem coragem de dizer, eu pego e vou. Os 10 pegaram e eles entenderam que por causa daquela palavra eles seriam transformados. Os obstáculos da vida são naturais a quem tem problema. Está me entendendo? E muitas das vezes os obstáculos naturais da vida vai pegar você no momento que você não espera. Então deixa eu te contar, porque pastor tem caso. Estava eu uma vez, alguém me entregou uma promessa de Deus que eu ia viajar de avião muitas vezes, e isso aconteceu. Mas numa dessas vezes eu cheguei no aeroporto e a luzinha deu vermelho. Tira o cinto, tira a prata, tira isso, tira tudo e passa. E a luzinha continuou dando vermelho. E pega isso, pega aquilo outro, deu vermelho. Foi até que eu lembrei, falei, ei, eu tenho platina e parafuso nas duas pernas. O quê? Então você tem que entrar e tira a roupa. Que aí nós vamos ver se tem ou não tem. Você está entendendo? Eu tinha passagem comprada, direito de embarcar, tinha tudo. Mas o detector de metal dizia, ele tem um problema. Ele tem um risco. Olha que ele está armado. Olha o que ele tem. E agora você imagina, eu um bruto negão desse, com medo de não sei quanto, pesando 15 quilos, negão do tchan. E aqui é tanta gente olhando e fazendo assim, esse jogo é bom. Deve estar com tocha com bonito. Deve ter bonito tocha com ele. Aí você vê, vai e volta. E a fila vai aumentando. Você já percebeu quando você está com um problema no cartão, que você passa no caixa e não tem ninguém? Quando o negócio não sai a fita, parece um engarrafamento. Pastor, também você já passou, não. Você está aí com o seu carro e acaba a gasolina, não tem ninguém na rua. De repente, faz uma frota atrás. E aí, o que foi? E assim todas as vezes você faz. Foi até que eu fui, voltei. A polícia levou do outro lado, me pegaram as coisas tudo lá de lá. E sabe o que aconteceu? Com certeza, os preconceituosos, os da zona de conflito e
confronto e falou assim: o que será que deu com ele? Mas a palavra de Deus não muda. Porque não são as pessoas que têm que te entregar. O impossível não são as pessoas que resolvem. Quem resolve os impossíveis é Deus. Quem já resolveu o impossível foi Deus, que enviou Jesus. E agora eles saem. E eu imagino quantos obstáculos eles foram enfrentando. Porém, todavia, entretanto, como diz aí o ditado cigano, o dever está nas vistas. Você não pegou? O problema de você ganhar o impossível não está no impossível. Sabe por quê? Uma das minhas pernas, que é quebrada, não colou até hoje. E eu ando normal, com a ajuda de dois pedaços de ferro dentro da perna. Você está entendendo? Você não está vendo, eu estou andando, mas a perna não é. Você está me entendendo? E de repente eles vão vencendo os obstáculos e não olham para eles. Mas um daqueles no meio do caminho, antes do sacerdote, olha para ele e diz: rapaz, Deus vai voltar. Vou enfrentar sacerdote é nada. Ele está com essas fazendas de milhões, está atendendo os seguidores de milhões, e eu vou voltar lá para o meu pastor. E vou dizer para ele: pastor, sabe aquela oração que o senhor fez? Lá na causa impossível? Sabe aquilo que o senhor falou? Eu achei que eu fiz campanha ali. Eu até era, mas agora você sabe o que eu estou entendendo? Que eu vou ficar aqui, porque o Senhor foi instrumento para que eu recebesse. Aquele leproso que volta, ele não volta porque Jesus era bom, não. Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus disse que ele não era bom. Ele volta porque ele sabe que se ele chegasse lá, ele ia ter que explicar como é que ele ficou limpo do caminho. Você não vai dar glória, você não entendeu até agora. Tem sonhos que você sonhou para 1, para 5, para 10, 15 e 20 anos. Mas você pode voltar hoje dando glória, porque eles já estão realizados. E eu atrevo a dizer que Jesus fez a pergunta: mas não foram 10 os que foram para o sacerdote? Por que só voltou um? Já não estava perguntando mais para o leproso. Sabe por quê? Quando você entra no consultório, numa fila, com um problema, que seja dor de dente para consultar, tem um monte de gente. Quando você sai com o médico da receita, você nem olha para trás mais. Você mete o pé e vai embora. Você não quer nem saber onde mora. Você já ficou internado no meio de 10, 15, 20. Enquanto estava doendo, enquanto estava levando todinho para um, mescal para outro, maçã para outro e banana, você comendo junto, estava bom. Na hora falou assim: fulano de tal, está de alta. Você passou a mão que a senhora foi embora. No dia que a minha esposa ganhou a nossa última neném, tinha um monte de gente lá no quarto. Pergunta se você não quer ir embora. Mas enquanto a gente está no meio sofrimento, sabe? Enquanto você está no meio sofrimento, você fica mansinho. Quer saber? Para onde? Na hora que grita sua senha, você diz: estou indo. O leproso olhou para ele e falou assim: se eles vão para o sacerdote, o problema é deles. Eu vou voltar que o caminho da outra é mais curto do que o caminho de eu continuar indo procurar problema. Deixa eu te dizer, se agrada a Deus. Obrigado, Jesus. Seja muito grato a Deus. Você já ouviu quantas milhões de palavras que você é especial? Quantas vezes só tem uma pessoa no mundo que não mente para ninguém? Está me ouvindo, igreja? Tem uma pessoa no mundo que não mente para ninguém. Pergunta: me quer,
assim, está todo mundo igual. Meu filho lindo. Você está me entendendo? Quantas vezes sua mãe já falou assim, você é maravilhoso, filho, você é maravilhoso, você é uma bênção, eu te amo demais. Ó, fulano, que eu guardei para você que sobrou outra. Aí você dá um grito e diz, uai mãe, você não me dá não. Não, você já comeu isso ontem. É assim ou não? Mãe nunca mente, porque ela sempre te coloca no seu lugar. Na boca dela você é o mais lindo. Na disciplina dela você é o primeiro a apanhar. Está me entendendo? Nos privilégios é o caçula. Nas confidências é o mais velho. E você, Deus no meio? Fica tranquilo, a roupa desse quando acabar passa para você. Aleluia! E você já viu que você não fica triste com ela? Porque quando você vai dar ela fazendo beicinho, ela fala, não, fica tranquilo, tá todo ano que vem, tá chegando. Espera aí. Aquele leproso, ele olhou e disse, eu não vou procurar o sacerdote, porque eu nunca ouvi uma palavra do sacerdote. Eu não vou me adiantar para ter que contar lá na frente do meu problema que Jesus já resolveu quando eu enxerguei. Sabe qual é que é o tempo da palavra de Jesus? A cura e a libertação na nossa vida é o tempo que a gente enxerga. Você já viu que muitas vezes você murmurou em culto pentecostal, quando o pastor que ora pelos mistérios, por cura divina, por libertação, ele pergunta, procura aí agora, está onde? E a pessoa diz assim, sumiu. É porque aí é que está a hora. Não é dormir 3 dias. Não é procurar 15 dias. É agora. Está entendendo? É agora. Aquele homem diz, eu não vou adiantar, porque aonde eu achei lepra uma vez, tem mais. E eu vou voltar e vou prostrar diante daquele que me deu a palavra, porque com certeza ele vai me dar outra. Pegou a visão? Pegou a visão? Jesus deu uma palavra, vai e mostra para o sacerdote. Mas quando aquele homem olha para ele e diz, eu recebi a cura, eu não tenho mais lepra, e ele volta, Jesus dá outra palavra, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Maravilha! A tua fé te salvou. Se ele vai no sacerdote, o sacerdote vai falar assim, quem é que já foi leproso aí? Vem cá. E os fofoqueiros, vem cá. E aqueles que acham, vem cá. Analise aí para mim aí. Vê se ele ainda está leproso. O sacerdote vai dizer, a tua fé, o teu sacrifício, a tua obediência te salvou. Todas as vezes que você sai do culto, recebendo uma bênção, e chega na esquina, na sua casa, no meio daquela rodinha e pergunta, alguém diz, você é tudo ora. Aí você não tem a ativação da fé, o que acontece? Dias depois, o sintoma volta. Dias depois, o aviso chega. Dias depois, você está na fila do cinto procurando emprego de novo. Dias depois, você está entregando o que você comprou, que Deus te deu como bênção. Dias depois, você está de novo na mesma filinha dos pedintes. Porque você não voltou para receber a segunda palavra. A primeira palavra é a que você escuta. A segunda é a que você recebe. A primeira, Jesus diz, vai. Na segunda, ele diz, atua. Glória a Deus. Você tem. Você pode. Você é. Você é. Você é. Você é. Jesus não diz para ele, você foi leproso. Ele diz, não, você é limpo. Você tem fé. Você pode. Eu estou com você. O meu Pai te abençoa. O meu Pai te guarda. O meu Pai te livra. E o Pai ao teu lado. Desce a tua direita. E tu não será atingido. Aleluia!
glória a esse. Aleluia. Quantas vezes você já foi? Quantas vezes você já foi? Alguém para na porta e não faz assim, mas faz assim. Ou faz assim. Ou faz assim. Ou pergunta, é isso mesmo que você quer? Ó, acabou de ser mentido. Passei e olhei, não tem mais. Porque te pesaram, te mediram e fez a acepção da sua pessoa. E achou que você não tem condição, que você não pode. É por isso que todos os dias você tem que voltar e agradecer aquele que um dia falou com você. Você não era não, você é um filho amado, escolhido de Deus. Você já cansou de ouvir isso, porque agora está público. O diabo te chama pelo seu passado. Mas Deus tem um nome que nem você sabe qual é. O seu futuro. Oh, maravilha! Está entendendo? Paulo chega e diz: Timóteo, deixa eu te dizer, eu vivi com o Dr. Lucas. E ele é quem saiu do meio da multidão e foi chorar nos pés de Jesus quando viu o leproso voltar curado. Porque ele sabia que era impossível, somente com uma palavra de vai, alguém ser livre do pecado. Era impossível alguém somente com uma palavra, num lugar de conflito, num lugar de muita tradição, num lugar de muita confusão, num lugar de muita divisão, alguém com a mente cheia de situações contrárias ao próprio Cristo, ouvir aquela palavra e voltar e dizer: eu vi que não sou mais leproso. Lucas deve ter dito para Paulo assim: eu nunca vi alguém tão ignorante cientificamente falando, voltar dizendo, atestando uma cura com tanta profundidade, com tanta propriedade, como aquele leproso. E ele deve ter dito: Paulo, e o tão interessante é que quando ele volta, a gente fica impactado e não procura saber nem o nome dele. Só falamos que era 10, porque nós também não sabíamos. Jesus de lá contou que era 10. E quando voltou, Jesus falou, era 10. A revelação que vem aqui agora. Você fica preocupado o que estão falando de você, o que estão pensando de você. Ninguém sabe. Ninguém chegou a dizer: Jesus, quando o Senhor gritou, era 10. Era um gordo, um pardo, era um gordo, um magro, um anão, um pequeno, um branco, um asiático, fulano, um petrano e um cego. Não. Só ouviram e desprezaram. Por isso que Paulo escreve: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando Lucas diz: Paulo, eu nunca vi alguém ser curado, andando e voltando, e prostrar diante de alguém que era seu inimigo. Jesus era inimigo dos samaritanos, porque ele era judeu. Lembra de João 4? Onde vamos adorar? No monte ou no templo? Mas a hora é, e a hora vem, dos verdadeiros adorem em espírito e em verdade. A carne daquele leproso para nada mais serviria, porque todas as pessoas olhariam ele como um leproso. Não fala para quem está do seu lado, mas qual é o seu passado que você sabe que você tem?
E quantas vezes todas as pessoas que conhecem você e as que vêm conhecer você, só vêm conhecer você por causa do seu passado. Ninguém aceitaria sentar no culto lá daquele leproso. Quer ver como é que eu te desafio? Quantas vezes na sua vida, os mais novos e os mais velhos, você já foi lá na colônia Santa Isabel? Quem aqui nem sabe onde é a colônia Santa Isabel? É o lugar que tratava o leproso. Bem aqui no Citrolândia. Está vendo? Como é que o preconceito está entranhado dentro da gente? E você nem por curiosidade você vai lá. Sabe por quê? Porque você já ouviu alguém dizer, quando a gente chega lá, tem cheiro de pele humana. É igual se eu te falar assim, vai lá em Ouro Preto, na minha cidade, na Casa dos Contos. Quando você chega lá, o cheiro dos ancestrais é para eles, né? Mas os meus irmãos que passaram pela senzala, está lá nas paredes de Ouro Preto. Você entra lá no porão, o cheiro de sangue e o cheiro de preto está lá. E por que você não vai? Porque tem um preconceito dentro de você, tem um preconceito dentro de mim. Aquele leproso voltou para dar glória, não foi para exaltar Jesus, foi para dizer: olha, era impossível para mim aceitar a sua palavra. Irmãos, há pouco tempo tinha rixa de bairro. Há pouco tempo, e ainda tem hoje, só que agora é com outro nome. Tem rixa de gangue, de favela. Pensa, alguém entra inocente, errado no lugar, dominado, sai de lá, fuzilado. Qual é o seu preconceito com a Vila Semico? Qual é o seu preconceito com a Vila Ideal? Qual é o seu preconceito com o bairro Brasília? Qual é o seu preconceito com as áreas periféricas de qualquer cidade? Sendo que você nunca foi lá, mas é por causa da tradição que você já ouviu. Lembra que o próprio Jesus sofreu quando ele pregou em Lucas 4, o primeiro sermão? Alguém disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Alguém diz: vai lá e vê. Poderia vir alguém tão excelente da sua família? Só o pastor que viu na sua vida disse: pode continuar, que Deus é com você, e se não tem na sua casa, você é o primeiro. Aleluia! Está entendendo? Ele volta e encontra Jesus. E agora Lucas diz: Paulo, deixa eu dizer, você escreve bem, você disse que foi perfeito na lei, mas eu vou te dizer, você caiu do cavalo, ficou cego e foi curado, mas você não experimentou ser leproso. Você não experimentou um dia na pele de um leproso o quão preconceito é sobre ele. E aí Paulo diz: Timóteo, eu estou conversando com o doutor aqui, fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio para salvar o pecador, e eu sou o pior. Se eu não agradecer, e agora eu começo a pregar e digo para você: se você não agradecer, você continua pecador, e o pecador não vai para o céu. Se você não sair desses confrontos, se você não sair desses preconceitos, você vai continuar pecando. E para que serviu tanto tempo dizendo que estava servindo a Deus, sem coragem de prostrar e dizer: eu sou o pior, tem misericórdia de mim, Jesus? Eu estou voltando para agradecer, porque eu já ouvi e tenho a palavra, mas eu ainda sou o pior, porque se eu não agradecer, eu vou voltar de onde eu saí. Se eu não reconhecer, se eu não agradecer, para onde eu vou? Jesus disse: Pedro, vai com eles. Mas Pedro disse: para onde eu vou? Se só tu tens palavra de vida eterna. Eu sou ignorante, eu sou bravo, mas eu quero ir para o inferno. Você está entendendo? Aí a gente fica cheio de marra,
a gente fica cheio de nhenhenhen, fica cheio de coisa na cabeça. Você está me entendendo? Até pouco tempo a gente tinha rivalidade de placa de igreja, que é tão bom, fica do lado de fora. Os melhores passavam, não. Se você desse a paz para um deles, eles se excomungavam. Porque tinha que ser a paz do Senhor Jesus. Ah, se você juntar a sua bola, 6 meses de banco, 6 meses de banco, se a irmã passasse tesouro na ponta do cabelo. Eu louvo a Deus e agradeço que naquela época não tinha meio ninguém como tem hoje. Deus se tivesse. E hoje tem a loja que aqui, como é que é? 10 reais? Eu falo isso quando eu tenho 4 mulheres na minha vida. Então eu vivo mais isso que qualquer outra coisa. Pastor, você vai no shopping agora, não. Tem uma loja de meio ali. Tem que pegar um escolinho, um negócio, outro. Se fosse há uns anos atrás, com aquele tanto de preconceito, então deixa eu dizer uma para você que você conhece. A televisão colocou muita gente no inferno. Quantas vezes você que nasceu na casa crente como eu, teve que sair escondido para assistir televisão na casa de alguém, porque a televisão na sua casa era demônio, era Satanás, era serpente, era a língua do capeta. Aí hoje, os mesmos que condenou, está pior, está quase lavando. Antes ela ligava na tomada, e aí eu gosto disso, e aí tem que colocar aquele prato na frente para ter cor. Tem aumento da minha idade, né? Você tinha que chegar lá e colocar, ó, que cor que é a novela? Geraldo tá passando, que cor que é? Põe aí pra nós ver. Só ficava vermelho. Não, violão, fica sério, você é novo. Já passei por isso, tinha que colocar na frente. Ou era sempre ou era telefone. Agora você já tem até smart. Pensa se fosse naquela época. Nós não estávamos aqui pregando, não. Já estávamos condenados ao fogo do inferno. Você está entendendo? Que se você não agradecer, alguém que te conhece te condena. É por isso, não precisa agradecer pelo que você pediu. Agradece pelo que você é hoje. Porque tudo que você pediu, Ele vai fazer. Você está entendendo? Você está me entendendo? Você está me entendendo? Que Deus é maravilhoso? Você está me entendendo? Que tudo muda quando a gente agradece? Tudo muda quando você diz: o problema sou eu. Paulo escreve 29 Epístolas. E é confrontado por um doutor que fala para ele assim, igual o famoso está falando aí: você não é crente, não. Pensam que é um homem que, quando foram bater nele, foram contando 1, 10, 20, 30, 40, 43, 45, 49. Para. E ele diz: todas as vezes que eu apanhava, não tinha ninguém me defendendo, mas tinha alguém contando para não passar de 50. E o doutor chega e diz para ele assim: aqui, você não é crente. O crente foi aquele leproso que voltou para agradecer, com uma vida toda pela frente, com tantas coisas para fazer. Que Deus te abençoe e que você agradeça mais. Não é fácil agradecer. Não é fácil agradecer. E eu fiquei sabendo que hoje era o culto de agradecimento. Lá na nossa igreja, toda a última quinta-feira do ano passado, nós colocamos lá como decreto: culto de agradecimento. Você faz um mês de campanha e na última quinta do mês você me agradecer.
E quando começa um mês, tem gente saindo um cima do outro. Na hora que fala assim, vem agradecer. Ah, estou com problema nas costas. Vem agradecer pelo problema nas costas? Não. Ah, estou com problema no pé, vem agradecer. Não vou ficar em casa não. Vou agradecer, eu entendi em 2023, 2022. Não é fácil. Parabéns para você que veio hoje. Dá uma salva de palmas para Jesus e para você. Veio hoje agradecer. Está entendendo? Aplauda você que ganhou, venci. Porque eu consegui agradecer. Eu consegui ouvir uma mensagem que me fere. Porque não existe, eu descobri isso, uma mensagem que mais fere o crente do que a mensagem de agradecimento. A mensagem de porta aberta, a mensagem de cura, a mensagem de carro, a mensagem de viagem, a mensagem de 10 salários por mês. Essa aí é a melhor, mas a que mais fere é a que diz aqui: você pediu um emprego e não tem, mas agradece. Você pediu para sair do aluguel, continua agora. O dono agora aumentou até o seu aluguel. Eu sei, ele já não tem dinheiro para pagar, mas agradece. Você veio, começou a campanha, tinha um pacote de arroz na lata. E agora já nem a lata está lá mais. Porque o arroz foi embora. E aí você tem que agradecer. Aí você não consegue. Você diz, mas onde é que está Deus que eu não tenho? No mesmo lugar. Mas qual lugar, pastor? Ao alcance dos seus olhos. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo? Ao alcance dos seus olhos. Na ressurreição, revelou isso. Porque muitos não receberam a bênção da ressurreição. Porque os olhos estavam em qualquer outro lugar, menos no Salvador. E eu encerro te dizendo: agradeça, elevando os seus olhos para o monte, de onde vem o seu socorro. Fica de pé e aplauda Jesus. Aleluia. Palavra é essa, né? Graças a Deus. Pastor Marcos Santana, a gente está fazendo aqui a estrutura no coração dele. Está dando os avisos e o tempo. Aleluia. Recebe o meu coração de palmas. Glória a Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Você tomou posse? Amém. Glória a Deus. Você entendeu de fato o que foi pregado aqui nessa noite? O milagre está diante dos seus olhos. Você quer continuar limpo ou quer ficar leproso? Todos nós queremos ser limpos, né, irmãos? Mas se eu te disser que nós somos limpos pela palavra, então mude a sua forma de olhar, mude a sua forma de ver as coisas. Quando a gente perde o foco daquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, a gente começa a alimentar aquela enfermidade que deixou de existir, mas ela volta a existir porque a gente está insistindo nela. Deus já te limpou pela palavra. Ele já nos lavou pela sua palavra. Que você faça com que a sua mente expulse tudo aquilo que não vem de Deus, mas que a palavra dele continue viva dentro de você, dentro do seu ser. Pastor Paulo